sem perder tempo, o que esquenta o nosso fim de ano é o mercado da bola. E a gente vai falar sobre esse mercado da bola, porque não é segredo para ninguém que o Atlético tem interesse em repatriar o Gustavo Scarpa. Mas agora entrou um time forte na concorrência, hein? Tá na hora das informações da Central do Mercado, com Vinícius Bueno. Fala pessoal, tudo bem? Hashtag Sextou e o Central do Mercado de hoje começa falando sobre no Flamengo, Scarpa voltou a ser um nome bastante interessante. A gente sabe que esse namoro aconteceu no meio do ano. O próprio jogador que foi o principal atleta do Campeonato Brasileiro de 2022, naquela ocasião, dizia que não via com bons olhos a saída do futebol da Europa. Só que agora, com Atlético Mineiro e Internacional interessados, o Flamengo voltou a consultar a situação do atleta. Scarpa deseja seguir no futebol europeu, mesmo com o interesse dos clubes brasileiros. Scarpa, que pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e está emprestado ao Olympiacos, da Grécia, recebeu sondagens do Galo, Flamengo e Internacional recentemente. No entanto, segundo o Lance, apurou que a preferência do jogador segue sendo o futebol europeu. Gustavo Scarpa chegou à Europa em janeiro de 2023, após deixar o Palmeiras rumo ao Nottingham. Por lá, o então craque do Campeonato Brasileiro não conseguiu espaço e, no meio do ano, recebeu sondagens de times brasileiros, mas informou que não voltaria ao Brasil naquele momento. Então, em agosto, foi emprestado ao Olympiacos, da Grécia, e disputou apenas 11 partidas até aqui. Com a chegada de mais uma janela de transferências e o pouco aproveitamento do Scarpa na Europa, o meia-atacante segue recebendo sondagens de clubes do Brasil. Galo e Internacional apareceram como os primeiros interessados a trazer o jogador para a próxima temporada, mas o Flamengo, mais uma vez, surgiu como concorrência. Segundo fontes, o Flamengo mantém conversas respeitosas sobre a situação do brasileiro desde que ele deixou o Palmeiras, e o último contato teria sido nesta última semana. Contudo, nenhuma proposta foi oficialmente apresentada. Scarpa tem contrato com o Nottingham Forest até junho de 2024, mesma data de encerramento de seu empréstimo junto ao Olympiacos. E a partir de janeiro, o meio pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Apesar da preferência por continuar na Europa, uma volta ao Brasil ainda não pode ser totalmente descartada. O que vocês acham? Galo deve continuar tentando a contratação dele? Fazer um investimento maior ainda nele? Ou deve desistir? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Destaque do Vasco na temporada 2023, Gabriel Peck desperta interesse no mercado da bola, e o Galo surge como um dos interessados no atacante. O repórter Thiago Fernandes, da Band, apurou que o Atlético cogita uma proposta firme pelo jogador nesta janela de transferências. Aos 22 anos, Gabriel Peck se consolidou no time do Vasco no ano de 2022, durante a Série B. Na elite este ano, o jovem se firmou de vez, ganhou a confiança da torcida e fechou a temporada como artilheiro do clube. Com 14 gols em 50 jogos, sendo 42 como titular absoluto. Os números fizeram com que Gabriel Peck se valorizasse no mercado da bola. Tanto que, mesmo nos planos do clube para a temporada de 2024, uma negociação não está descartada. O contrato do jogador com o Vasco vai até dezembro de 2027. Mas o Vasco pretende negociar se os valores das cifras envolvidas for boas. Caso o Galo deseje de fato contratar Gabriel Peck, encontrará pelo menos um concorrente, e de peso. O Palmeiras também tem interesse no jogador e já teria feito os primeiros contatos. Há ainda a possibilidade de sondagens de fora do país. Gabriel Peck seria um bom reforço. Tá tão devagar que a gente vai falar sobre o que o Hever, zagueiro aposentado do Atlético, fez hoje. Concluiu aquele curso da CBF Academy, licença A, para ser treinador de futebol depois de se aposentar dos gramados, terminando aí seu contrato com o Atlético como zagueiro, e agora vai iniciar ali também uma profissão diferente, fora das quatro linhas, agora sendo também coordenador de base do Atlético, coordenador de transição, na verdade, da base do Atlético, que faz aquela ponte realmente da base do Galo para o profissional. Essa vai ser a função, pelo menos por enquanto, exercida pelo Hever dentro do Atlético nos próximos anos, e aí vai se continuar essa especialização, ganhando também mais experiência na profissão. Quem sabe pode ser um técnico, um treinador. Inclusive ele já falou que tem essa vontade sim de ser treinador de futebol no futuro.
O Breno Galante já tá com a gente. E só nessa expectativa, né, de algum tipo de novidade para o Atlético. A gente sabe que o planejamento está sendo feito, o Filipão e o Rodrigo Caetano, desde aí do final da temporada, estão conversando, a gente já sabe a situação de quem vai ficar mais ou menos, quem vai sair, renovações. Eu ainda tô curioso, Rafa, vou levantar aqui 2 nomes que o Atlético ainda tá tratando para resolver a situação. Allan Kardec. A última informação que eu tinha, o Atlético ia sentar e conversar para analisar se fica ou não. Tem contrato até dezembro de 2024. E do Alan Franco, que também tem contrato até dezembro de 2024 e parece que o Atlético está estudando uma renovação de contrato. Acho que esses 2 jogadores, a gente já vai ter uma noção do grupo pro ano que vem. Claro que pode sair algum tipo de jogador, pode chegar proposta pelo Rubens, pode chegar proposta pelo Paulinho, mas a gente já vai ter uma ideia do que o Filipão está precisando de contar. E aí também se realmente essas 3 peças que ele pediu vão ou não ser necessárias, né? Só elas para poder ter um time competitivo. Então eu tô aí nessa expectativa. E como o restante da torcida do Atlético, né? De olho aí para ver o que o Atlético vai arrumar, mas não tô achando que esse ano não vai pintar nada não, viu, Rafa? Eu estou me preparando psicologicamente para chegar até o final da temporada sem nenhum tipo de reforço. Eu acho que vai ser anunciado mais pro início da temporada. A gente sabe que a janela abre dia 11 de janeiro, né? Então eu tô achando que o Rodrigo vai trabalhar aí, né, na surdina, devagarzinho, e a apresentação vai ser quando tiver o retorno das férias. Aí haja paciência pro torcedor do Galo, viu, Rafa? Aquela questão do imediatismo, né? Todo mundo sabe também, né, Seabra? Onde aperta o calo, né? Tem time que o calo tá mais apertado. O Santos, por exemplo, olha a situação do Peixe. Caiu, tá tentando negociar uma renca de jogadores aí, porque não tem como manter tais atletas com salário absurdo numa Série B, sendo que o time do Santos tá quebrado. O Atlético, torcida tá na pressão, porque virou SAF, mesmo com orçamento curto. Cruzeiro é um outro caso, enfim. Mas o imediatismo é osso, né, Seabra? A galera fica louca. Mas no caso, o Atlético, pra mim, ele precisa de pouca coisa. O Atlético não precisa sair contratando, não precisa fazer uma confusão no mercado, não precisa sair... Claro que vai precisar de peças, né? Daqui a pouco até a Giovana vai entrar mais nesse aspecto aí, de qual setor e tal, mas o Atlético não precisa contratar muito. O Atlético precisa de peças pontuais. O time vem bem, fez um bom campeonato brasileiro, principalmente na reta final, terminou o campeonato em terceiro. Claro que aqui no Brasil só é valorizado quem é o campeão, né? Quem chega em primeiro, o resto não vale nada. E não é assim. O segundo colocado, terceiro, quarto, são boas colocações, sim, tanto que os 4 primeiros vão para Libertadores direto, depois mais 2 para pré-Libertadores e tal. E a grana vai aumentando também. Mas eu acho que o time do Atlético, o elenco do Atlético, ele carece de algumas peças? Carece, sim, e de qualidade. Mas não tanto quanto, por exemplo, o que o Rafa deu exemplo ali, o Santos. Não tanto quanto o próprio Cruzeiro. O Cruzeiro precisa contratar muito mais que o Atlético. Alguns times aí que estão no campeonato, que disputaram o Campeonato Brasileiro, vão precisar contratar muito mais do que o Atlético. Então eu não vejo essa necessidade, essa confusão, essa correria de ter que ir ao mercado, de ter que contratar. O torcedor fica nessa angústia, nessa coisa aí, nessa ansiedade. Fica, é normal. Toda temporada é assim. Todo final de temporada, início da outra, sempre é assim. Mas eu não vejo o Atlético com essa necessidade louca, absurda de contratar, não. Acho que tem que ir com calma e essa calma pode... O Twitter de O Tempo tá lá. Qual o setor do Atlético mais precisa de reforços para 2024, na verdade? Essa é a enquete feita então por O Tempo. E aí, o que tá ganhando nesse momento, com 46% dos votos, é o meio-campo do Galo. O ataque vem na última colocação com 23%, e aí a defesa tem 31%. Aí eu quero saber de vocês se vocês concordam ou não com essa história toda, porque o Atlético hoje tem 27 jogadores no elenco como um todo, já contando, né, a saída do Johan, que não teve contrato renovado, e também com o Hever, que acabou se aposentando. Aí são 3 goleiros, 4 zagueiros, 3 laterais, não tô contando o Rubens como lateral nessa história, já que ele fechou o ano como meia, 11 meias e 6 atacantes. O Galo tem mais meia do que tudo nesse elenco, só que é aquela coisa, não é o que o Atlético precisa, né? Vocês concordam com isso? Só para citar nominalmente aqui no site do Galo, temos... Quer que eu faça também essa parte? Vai lá, eu tô aqui com o site aberto, pode mandar brasa. O Atlético então tem 3 goleiros, Everson, Matheus Mendes e Gabriel Delfim, 4 zagueiros, Maurício Lemos,
Bruno Fux, Igor Rabelo e Gemerson. Os 3 laterais, como disse, sem contar o Rubens, né, que terminou a temporada como meia. Saravia, Mariano e Guilherme Arana. 11 meias, Otávio, Batalha, os 2 volantes do Galo. Edenilson, Alan Franco, Rubens, Pedrinho, Igor Gomes, Patrick, Zaratio, Paulo Vitor e Alisson, os 2 jogadores que vieram da base do Galo. Aí 6 atacantes, Hulk, Paulinho, Christian Pavon, Allan Kardec, Eduardo Vargas e Cadu, que veio da base. Esse é o elenco hoje do Galo que tá de fato no profissional. Sabe por que eu acho, Breno Galante, que a turma tá votando mais em meio campo lá no portal? Por conta do Atlético não ter ainda, depois da saída do Nacho, aquele cara que a turma olha e fala, esse é o nosso 10. Acho que isso tá enviesando, tá guiando muito a forma da turma votar na nossa enquete lá no Twitter. Não sei se você concorda. Rafa, concordo plenamente com você e eu acho que é a posição mais carente do Atlético. Se a gente analisar o setor defensivo, claro, eu vou aqui falar a realidade do que o Atlético fez. Tem 2 laterais direitos que jogaram a temporada toda, né? Tem, para mim, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, você tem o melhor lateral esquerdo do Brasil, na minha opinião, e você tem 4 zagueiros aí que pega muita questão física, né? Se o Fux conseguir fazer uma temporada sem lesão, é um bom jogador, o Igor Rabelo também, o Lemos também, e apesar da má fase do Gemerson, também é um bom jogador. Agregado ao Rômulo, que deve subir da base, eu acho que o Atlético, com essa zaga aí, consegue fazer uma temporada tranquilamente. Tem que investir realmente numa posição que é carente. É a questão do homem da criação, da articulação de jogadas. Isso pra mim o Atlético hoje não tem. Seria o Pedrinho, já debatemos aqui. Acho que o Pedrinho não conseguiu fazer isso. Ainda vai ter uma oportunidade de 6 meses, o contrato dele vai até o meio do ano que vem, para tentar mostrar isso. E a questão do ataque, eu também tenho uma interrogação em relação a isso, porque nós temos aí Paulinho e Hulk em grande momento. Só. Mas Pavon não fez uma boa temporada, o Vargas não dá para contar com ele, né? E o Allan Kardec, para mim, também é um ponto que não dá para contar. Então eu acho que as pedidas do Filipão, eu concordo plenamente com ele. O que o Atlético precisa hoje é de um meia armador, de um atacante de área para ser reserva do Atlético e de mais um velocista para junto com o Pavon ser reserva. Eu acho que o Filipão fez uma boa leitura. Tô com o Filipão nessa, viu, Rafa? O Ariel também tá falando aqui, Galo precisa também de pontas, Rafa. E o 10, que você lembrou aí, turma que põe velocidade no ataque tá em falta. É isso mesmo, Seabra? É isso, eu assino embaixo do que o Breno falou ali, é o que eu ia dizer. Engraçado, a Giovana destacou bem, o meio de campo do Atlético é o setor mais povoado. Também abriu a página aqui do Atlético para ver o elenco, né, pra gente ir lembrando e tal. É o setor mais povoado. Se você pegar desde defesa, meio campo, ataque e tal, o setor que mais tem opções é realmente o meio de campo. E o meio de campo é também, se não o mais, mas um dos mais carentes. É contraditório dizer isso, mas é verdade, porque não tem realmente um cara aí, nós passamos a temporada inteira falando isso aqui, quem vai assumir ali é o Igor Gomes, é o Zaratio, é o Edenilson, é o Johan, que já não tá mais, vai ter oportunidade, é o Patrick, que ficou devendo. Quem é que vai assumir ali? É o tanto de jogadores que tem. Então, o Atlético precisa realmente de alguém para criar. Desde o Nacho, como o Rafa lembrou, não tem esse criador, não tem esse cara, esse cérebro ali, esse camisa 10, o engante ali no meio de campo. Mas aí você vai pro ataque, aí vamos pro que o Breno falou. Tem Paulinho, que foi artilheiro do campeonato, tem o Hulk, que foi, junto com ele, pra mim, se não a melhor, mas uma das melhores duplas aí do campeonato, e acabou. Porque o Pavon não foi bem, Kardec não dá pra contar, Vargas muito menos, e aí? Saiu o Ademir, saiu o Sacha, saiu todo mundo, não teve reposição à altura, ou a reposição que teve não assumiu, né? No caso o Kardec, no caso o Vargas já estava aí e acabou sumindo aí no mundo, né? Sumindo no Atlético, não dá mais para contar com ele, né? A gente não sabe nem como é que tá o Vargas hoje, se ele joga, se ele quer ser jogador, se ele não quer, não sei. Mas enfim, eu acho que realmente, para mim hoje, além desse camisa 10, tudo bem, o camisa 10 é fundamental, ok, mas o Atlético conseguiu fazer bons jogos sem esse jogador. Tem gente ali no meio de campo para isso. Eu acho que carente mesmo é o ataque. Porque, mas o Paulinho foi artilheiro do campeonato, o Hulk jogou muito, beleza, e aí? O Hulk toma um cartão aí de vez em quando, é expulso e tal, quem entra? Não, a gente cansou de falar aqui, o Hulk não vai jogar, quem vai jogar? O Kardec? Aí o Kardec entra, e aí? O Pavon tava tendo oportunidade. Pavon, pra mim, podia render N vezes mais do que ele rendeu.
Porque eu achei um jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo e tal, Christian Pavão, e não rendeu absolutamente nada pra mim. Então, eu acho, pra mim, hoje, o ataque é o setor mais carente. Você perguntou, Eduardo Vargas hoje está nos Estados Unidos com a futura esposa, curtindo a Disney. Só queria dizer, não tô criticando não, tô brincando, porque esse é o assunto também, as pessoas gostam de saber onde estão durante as e daqui a pouco alguém pô, mas o cara tá onde tá, gente, tem todo direito. Exatamente. Daqui a pouco ele encontra com o Hulk, que o Hulk também tá lá, né? E o Rodrigo Batalha. Tá todo mundo nos Estados Unidos. Tá todo mundo, menos a gente. Nós O temos Otávio que... também tá lá. Eles Everson encontraram também tá lá. no karaokê lá.